Fala galera, esse é o Rumo Te Zoando. Hoje quem está apresentando o vídeo aqui sou eu. Eu espero que vocês estejam me reconhecendo, porque a minha voz vale R$ 1 milhão, certo? E hoje a gente vai conversar aqui desse software sensacional que é o U23D Pi. Ou não, é o U23D Maker. É um software muito bom, é um software sensacional que eu ainda não usei, mas o Gustavo usou e me falou que é muito bom, certo? Então aqui de cara a gente pode selecionar o arquivo que a gente quer, né? Tem que ser o arquivo .stl, né? Que o Gustavo fez na outra aula, né? A gente pode abrir e vocês podem ver que ele já está na altura certa, né? Mas não foi esse que a gente fez na outra aula, né? Não foi esse que o Gustavo ensinou. O Gustavo ensinou a fazer esse outro aqui, ó. E ficou um pouco diferente, certo? Esse outro nome aqui. Você pode ver que ele está um pouquinho mais alto, certo? Então a gente vai ter que corrigir isso aqui antes de voltar aqui para o 123D Maker. A gente vai ter que editar aqui no FreeCAD e a gente vai ver que é muito fácil. É muito simples, é muito fácil. A gente vai selecionar aqui o arquivo do FreeCAD, não pode ser o STL, e vai abrir, ó. Vamos ver como é que ele está aqui, ó. Pode ver que ele está mais alto, né? Está mais alto do que a gente quer. A gente vai ter que afinar ele um pouquinho, né? Como é que a gente faz para afinar? É muito fácil. É muito simples, mas antes eu vou abrir aqui o outro arquivo, que é o do botão que está do PDF, que é o baixo fino, né? Para a gente poder fazer uma comparação e deixar os dois iguais, certo? Então a gente vem dessa aba aqui inferior e vai tentar afinar ele. É muito fácil. Vai selecionar aqui o corte que a gente fez. Vocês devem lembrar que o corte depende de um cubo. Então a gente tem que aumentar esse cubo para deixar essa peça um pouco menor. Então aqui, ó, tá 40, a altura do cubo de corte, a gente vai colocar 45. E aí vai ficar aí, pronto, já afinou. Ficou muito melhor, ficou muito bom, ficou do tamanho que deveria. Mas o triângulo aqui tá mais alto. O triângulo tá mais alto, a gente precisa deixar o triângulo um pouquinho mais baixo. Quanto, né? A gente abre aqui o outro arquivo e vamos tentar ver como é que fica o ajuste, para quanto a gente tem que ajustar. Então tá aqui o triângulo, na verdade o triângulo equilátero de 22 de lado. 22, 22, 22. Triângulo equilátero que vocês sabem, é aquele que tem os três ângulos, três lados iguais e três ângulos iguais. Então vamos voltar aqui para nossa peça que a gente está editando. Vai ajustar o pocket, né, que é o desenho do triângulo. Vamos ver quanto é que ele tá. Tem que fechar a janela anterior. Opa, peraí, deixa eu só ajustar isso aqui. E tá com 30, né? 30, 30 e 30. Vamos mudar para o 22 do outro. Muito fácil, é só clicar aqui, ó. Tá 30. Bota 22, muito bom. O outro aqui tá 30. E vamos lá. Oi, 22. Vai, sensacional. Já ajustei 2. Só falta o último. Então vamos aqui, vamos ajustar de 30 para 22 e o triângulo já está certo. O triângulo está na altura, está do tamanho ok, mas ele mudou de lugar. Então a gente agora precisa botar ele no lugar certo. Como é que a gente faz isso? Ele ficou um pouco para baixo. Não pode, vai. Tem que ficar no meio. Então aqui a gente vê do outro desenho que a distância são 42 e 19 em relação ao ponto inferior ali, certo? Vamos voltar aqui no que a gente está editando. Certo? Vou apagar essas dimensões que a gente tinha limitado, tanto da horizontal quanto da vertical, e vamos recolocar as dimensões de acordo com esse ponto ali de origem do nosso gráfico, das nossas coordenadas. A gente vem ali, ó, nas ferramentas de Part Design, certo? Vamos agora aqui alterar essas alturas, essas distâncias. Seleciona o primeiro ponto, seleciona o segundo ponto. Vamos ajustar na horizontal, que já está 42, mas já facilita a minha vida, mas já está ok, mas muito bom, muito fácil assim. E o outro a gente vai ajustar na vertical, que está 18, vamos botar para 19. E aí, olha que beleza, mas aí já ficou onde eu queria. Ficou igual a outra. Muito bem. Agora só fica faltando exportar o STL. Como é que a gente exporta? Ali em exportar, já está na pasta que eu quero. Vamos procurar aqui, ó, formato STL, formato de exportação, certo? E eu vou botar um nome diferente para não confundir com os outros que eu já tinha, né? Que os outros que eu já tinha, eu não quero usar, eu quero usar esse novo. Vou botar botão YouTube para ficar diferente. Salvou,
Muito bom, já tá salvo. Vamos ter que o que agora? Abrindo 1, 2, 3D Maker. Vamos lá. Mas antes deixa eu ver se ficou selecionado. Eu tenho que selecionar a peça que eu quero exportar. Vamos exportar novamente para ver se vai, certo? Vamos lá. Selecionar. Vou querer colocar com o nome botão YouTube. Certo? Mas vamos ver aqui. Vamos ver se já está salvo do 23D Maker. Vamos lá. Vamos tentar abrir aqui. Vou pegar aqui arquivo novo para apagar o que estava. Vou clicar em importar. Botar o YouTube. Vou selecionar aqui. Vou abrir. Opa, vai deu erro. Vai dar o erro. E aí o que é que pode estar acontecendo? Vai travar o programa. Mas vou ter que abrir de novo. É problema, a vida tem problemas. A gente tem que ser capaz de resolver os problemas. Então vamos ver como é que a gente pode fazer. Provavelmente foi um erro aqui da exportação. Vamos tentar exportar novamente, certo? Olha, ele me avisou que não tem nada selecionado. Vou ter que selecionar a peça. Vou selecionar aqui, clicando no Pocket. Cliquei aqui, que foi a última edição. E agora eu vou aí exportar novamente. Novamente formato STL. Vai ser do botar o YouTube. Já está dizendo que já tem. Que quero substituir. Sim, quero substituir. Quero tirar o antigo e deixar esse formato aqui. Essa nova exportação. Então vamos voltar aqui para o 23D Maker. Vamos ver se agora vai. Hein? Vamos ver se agora vai. Se vai ficar bom. Vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que ficou. Selecionar aqui o botão YouTube. Olha aí, abriu. Abriu. Aí vai, abriu. Muito bom. Ficou na altura certa. Então agora que já está o botão do formato certo, vamos clicar aqui em Original Size, certo? Eu estou com o inglês afiado, eu estou com o inglês muito bom. E eu vou colocar aqui, ó, em centímetros e milímetros. Olha aí, tá dizendo que eu vou dar um zoom aqui, né, girando o scroll do mouse. Vamos ver aqui, ó, que a altura dele tá o quê? 5 milímetros, que é exatamente a altura do botão que eu queria. Tá perfeito. E agora a técnica que a gente vai usar para gerar o nosso 3D. E no caso a gente vai usar aqui esse Stack and Slice. Então tá aqui, ó, abriu com um único desenho. Por quê? Porque ali, ó, no tipo de papel que a gente tá usando, é o papel que é praticamente uma cartolina, é um papel muito grosso. Então ele basicamente só dá uma acabada. A gente tem que escolher outro papel, né? A gente tem que escolher o que tem a mais camadas. E como é que a gente faz isso? Mas a gente vai ter que editar o papel, porque ele não tem o papel A4 tradicional, né? A nossa folha de papel sulfite, de papel ofício. Então a gente vai abrir um A4 aqui e vai, ó, criar o novo, duplicar esse A4, que ele já tem as dimensões, mas é muito grosso. As dimensões altura e largura, mas não tem a espessura. Vou botar aqui, ó, em milímetros. E ó, tá dizendo que ele tem 4 milímetros de espessura. É um papel muito grande, é um papel muito grosso. Não é isso que a gente quer. O papel comum A4, ele deve ter por faixa aí do 0,1 milímetros, certo? E aí a gente é só clicar em Done, né, e finalizar. E aí sim, agora já tá para poder usar nosso papel editado. Mas tem uma coisa, né, a gente pode ver as técnicas aqui. Tem uma coisa que a gente não tinha selecionado ele ainda. Tá aqui embaixo, esse novo papel que a gente gerou. É o papel mais fino. E aí sim, dá aquelas 50 camadas que a gente esperava. Dá praticamente o PDF que o Gustavo tinha colocado, mas oi, a gente conseguiu chegar naquele desenho. Certo? Muito bom, muito simples. Veja que basicamente a única coisa que a gente aprendeu do 1, 2, 3D Maker foi basicamente aqui o ajustar o papel. Claro que é uma ferramenta que permite outras opções. A gente poderia editar outros papéis, assim como a técnica aqui de gerar a visualização. Por exemplo, teria essa outra forma aqui, que ó, como é que ele faz? Ele faz algumas camadas da vertical e algumas da horizontal. Aqui no caso ele só fez uma da horizontal. E aí você teria que encaixar. Você iria encaixando esse negócio que foi impresso aqui do lado. Encaixaria uma por uma e você geraria aí o seu desenho 3D, né? A sua peça. Mas a gente quer o Stack and Slice. E para finalizar agora, o que é que a gente precisa? Gerar nosso PDF para impressão, né? Clicar aqui embaixo, ó. E do layout simples, e tá aqui as nossas 3 páginas. Oi, só ia precisar o que? Ter aqui algumas opções, né? PS, PDF, certo? A gente vai selecionar aqui o PDF, que é o formato que normalmente é mais padrão, né, de se usar, até para você passar para outro computador.
que é o formato que o Gustavo deixou disponível no outro vídeo. Feito isso, é só clicar em exportar e você teria feito a sua exportação. Ou mesmo clicando ali no print, certo? E teria também a sua impressora selecionada e imprimir direto. Por isso é hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deve estar valendo aí 1 milhão de likes. O Gustavo pediu para avisar que qualquer sugestão é só avisar. E por hoje é isso. Abraço.